Olá, hoje eu vou conversar com 3 estudantes de 2 instituições de ensino aqui de Brasília para comentar um pouco do projeto Formadores de Opinião, organizado pelo Exército Brasileiro. Então, vamos começar aqui pelo Pedro Marra, né? Pedro Costa, Pedro Marra. Quando a gente chegou lá em Manaus, o primeiro baque foi com a questão da temperatura, né? O que você achou do clima? Olha, cara, eu ouvi muita gente reclamando do tempo lá, que é muito abafado e tudo mais, mas, assim, eu consegui me acostumar aos poucos, até mesmo porque em alguns momentos ventava muito, quando a gente, por exemplo, passou debaixo da ponte do Rio Negro, mas em muitas ocasiões era muito quente, a gente tinha que ficar abafando toda hora a camisa. Tinha um colega nosso, o Kutnik, que ele suava toda hora, praticamente a cada 10 minutos ele suava. Era muito complicado, mas acho que aos poucos deu pra gente ir se acostumando. Bom, no meu caso eu não me acostumei de forma alguma, porque normalmente eu suo muito, sabe? Então a todo momento eu suava também bastante, sabe? Eu precisava limpar toda hora a minha testa, assim, ficava às vezes ensopado. Eu saía do banho, já tava todo suado. Então já é questão das glândulas mesmo, né? Mas assim, era abafado, era bem quente mesmo, né? Mas até que dava assim pra respirar assim, tranquilo, porque já estive no exterior, no Arizona, e lá assim, lá é bem mais complicado porque é muito abafado. Daí eu já tava um pouco acostumado, né? Aí, tipo, em relação ao Amazonas mesmo, Manaus e tudo mais, já tava uma questão mais fácil assim pra gente se acostumar. Mas assim, tinha vezes assim que era muito difícil de conter. Ainda bem que tinha um ar-condicionado no quarto, né? Pra gente poder dormir pelo menos com dignidade, né? As mulheres não tiveram essa sorte. Sério, tava quebrado. Os 2 Nossa, não ia primeiros aguentar, dias, meu Deus. tava quebrado nos 2 primeiros dias. Não, e aquele banheiro, cara, meu Deus. Ele era abafado. Muito. Então, em relação ao clima, eu também achei muito quente. Assim, já fui em lugares quentes, o Naí, por exemplo, em Minas é bastante quente, mas lá superou, assim, qualquer lugar que eu já fui, é muito quente. E eu, inclusive, tive, assim, a contestação mesmo, a aprovação de que é quente, porque quando a gente desceu, por exemplo, na Serra do Cachimbo, né, no Pará, para abastecer, e quando a gente desembarcou em Manaus, o meu óculos simplesmente desmontou por conta da mudança de temperatura, quente, frio, quente, frio. Então você vê que é quente só por essa questão de até o meu óculos ter quebrado. Mas assim, o primeiro dia foi bem difícil, né? Porque a gente não está acostumado, realmente, muita transpiração. Mas o segundo dia, assim, em diante, eu achei mais tranquilo de lidar com o clima. Engraçado que eles falaram pra gente que a gente não pegou uma época tão quente assim ainda, né? Isso me assustou. Acho que é o que ele falou, o primeiro dia acho que foi o mais impactante, aos poucos deu pra gente ir se acostumando. Eu acredito que o pessoal vai reclamar bem menos agora do clima de Brasília, não é? Com certeza. Sim. Então, a primeira atividade que nós realizamos foi no SECMA, né, que é o Centro de Embarcações do Comando Militar lá da Amazônia, foi um passeio de barco. Vocês já tinham feito um passeio de barco como aquele? Como foi esse momento da viagem? Essa parte, foi o nosso primeiro contato, assim, né, com a estrutura do Exército que eles têm à disposição. E eu já andei, assim, em algumas embarcações, em mar, lago, mas, assim, no rio. E a gente tem aquela expectativa, né, de ver o encontro das águas e até de conhecer o trabalho de cada embarcação, né, a importância que você via ali que, por exemplo, cada embarcação tem a sua função, né, tinha uma lancha blindada, aí ela é rápida, é uma coisa mais de combate, aí toda aquela logística de andar nos rios para chegar naqueles locais de difícil acesso, levar suprimentos tanto para o exército como para a população de lá, né. Então, assim, foi o primeiro contato, assim, com o Exército muito positivo, assim, foi bem legal. Dar esse passeio e conhecer um pouco a função, né, de cada embarcação. Eu também achei interessante porque eles falaram que... A gente também pôde observar, né, que lá as ruas são os rios e que homens chegam a ficar 50 dias nessas atividades também. Uhum. Não, pois é, no meu caso foi a primeira vez, não só na questão de conhecer a estrutura do Exército, acompanhar e tudo mais, mas foi a primeira vez que eu, sabe, embarquei num rio assim, do tamanho assim do Rio Negro, sabe? E foi muito legal porque você via a imensidão daquele rio, sabe? Você não via um final. Ele é muito profundo, desde o começo não tem nada de raso. Exatamente, e você não vê nada, sabe? Porque o Rio Negro, né, você não vê nada além
daquela imensidão assim do rio. E também você olhava o horizonte assim, você não via mais nada assim, só uma ponte, mas no momento que você passava da ponte, você, sabe, ainda tinha muito mais coisa. Então, sabe, é uma coisa muito bonita de se ver. E assim, uma coisa que é nossa, sabe, é aqui do Brasil, e muitas vezes as pessoas não têm noção da beleza do que representa, né? Então foi uma coisa assim que eu pensei, sabe, eu me surpreendi muito positivamente com essa embarcação. E foi uma coisa que a gente nem sabia, eu mesmo nem sabia que a gente iria fazer isso no primeiro dia, né, na primeira atividade que a gente tinha lá proposto pra gente. E foi por muito tempo que a gente fez, né? A gente ficou quase 2 horas, eu acho. Sim. É E verdade. deu pra fazer muita coisa, sabe? Conhecer as pessoas, tirar foto e, sabe, e aquela brisa maravilhosa, você via as pessoas assim, numas casas assim, que ficavam flutuando assim, muito louco assim, no Rio Negro assim. Então foi uma coisa assim, daí a gente cumprimentava o pessoal, sabe? Essa interação que teve entre a gente e o pessoal de Manaus mesmo. Então foi uma coisa assim, até mágica assim, sabe? Você conhecer a natureza mesmo, sabe? Uma coisa que sempre pertenceu a nós e foi uma coisa assim que enriqueceu bastante do ponto de vista assim, sabe, humanitário mesmo, sabe? Uma riqueza que a gente tem, sabe, que a gente se sente compelido a proteger, sabe? E a se tornar mais participe, né? No caso assim, da proteção, sabe, dos cuidados. Então a gente consegue entender mais ainda o trabalho do exército, né? Que é esse amor pela pátria, né? A gente consegue entender esse impulso do exército assim, por a gente conviver mesmo, estando de corpo presente. Então a gente vê a riqueza de tudo, a gente começa a conhecer as pessoas, e que muitas pessoas dependem do exército, né? Na questão do transporte dos alimentos. Sim. Então esse relacionamento que é criado justamente nessa situação, então é uma coisa assim muito, sabe, bonita de se ver. Então foi um privilégio mesmo esse primeiro dia, foi um grande impacto assim. Então foi muito legal. E dados do IBGE mostram, né, que são cerca de 4 milhões de pessoas. Uhum. Então é muita gente mesmo. Que são apoiadas pelo exército, no caso. Exatamente. No caso das comunidades ribeirinhas, pessoas que ficam mais afastadas da capital. Uhum. Cara, esse primeiro dia, eu pra contar meu caso pessoal, meu pai, a gente já teve uma casinha em rancho de pesca e tal. Quando a gente pegou as voadoras, né, que eles falam... Voadeiras, né? Voadeiras, isso. Voadeira, terceiro dia. Muito legal. Eu tô com uma notícia aí. E, cara, aquilo ali me fez muito lembrar a minha infância, a época que a gente tinha o rancho lá. E essa identificação que o Jadson estava falando, identificação nacional, que eu acho que é o mais importante que a gente foi lá, para não só conhecer, mas vivenciar mesmo. Tudo bem, a gente foi lá como formadores de opinião, para apurar, fazer matéria, mas não teve como não se emocionar mesmo. Até na nossa despedida, houve um vídeo em que um colega nosso fez. Aí naquele vídeo acho que a maioria pôde relembrar tudo que foi passado, cada detalhe, cada brincadeira, e todo mundo estava bem unido em prol de conhecimento, de vivência mesmo, de saber coisas que a gente nem sabia que existiam. Por exemplo, a gente, sei lá como é que eles utilizavam búfalo para fazer transporte de carga, búfalo nadando, só ficava a cabeça do búfalo de fora. Ele aguenta, se eu não estou enganado, ele aguenta até 100% do peso dele em terra. Sim. E 60% na água, se eu não me engano. E, poxa, cada coisa assim que se eu for enumerar agora, vai ter uma lista de detalhes aí. Realmente, eu jamais ia citar o búfalo. Se eu não estiver enganado, ele falou que é porque eles não se assustam, né, com barulho de tiro, com bombas. É um animal sigiloso, né, Isso, que consegue manter a descrição, né? A descrição do trabalho militar que é necessário, né, porque você está sempre ali em operações, missões mesmo, né, militares. Você precisa desse tipo de animal, não só pela carga que ele consegue suportar, mas pela característica sigilosa dele, né. Exatamente. E você vê que nem sempre foi assim, né? Se chegou a esse tipo de prática com o uso de búfalo, né? Porque antes teve testes com anta, com cavalo, só que eles se tornaram... acabou se provando que eles são inadequados para esse tipo de situação, né? Daí se chegou ao búfalo, que é um animal que é domesticável pela humanidade há mais de 4.000 anos. Daí, e justamente eles terem chegado a esse conhecimento, terem chegado ao uso dele... Porque ele até tem que ser castrado entre 1 e 2 anos para não se desvirtuar do caminho, né? Porque ele é traído por uma fêmea quando está no cio. Então, justamente esse conhecimento de vários anos, esse conhecimento acumulado que eles passaram para a gente, sabe? Então,
você vê que não é só uma questão de estar na selva, mas é uma questão de saber, de ter muito conhecimento sobre as coisas envolvendo a selva. Então, a gente poder justamente saber demais sobre esse assunto, né? Justamente com pessoas que estão ali 24 horas aprendendo, desenvolvendo, sabe? Então, foi uma coisa muito louca, assim, de se ver. Foi muita informação, assim, direto, então... Daí a gente ficava impressionado e eu pude até montar no búfalo, né? Eu acho que você foi o único do sexo masculino que fez isso. Ah, sim, teve umas duas pessoas que... A Josiane e Gabriel. a Carla. O Gabriel, acho que Gabriel também foi? O Gabriel também, ele montou assim, exatamente. Daí eu queria ter andado um pouco nele, né, e ter a sensação dele não se assustar, né, com os tiros, assim. também deu essa vontade. Muito Quem bom. diria, né? Porque se você for pegar, por exemplo, um búfalo, você olha assim, pô, é um animal, né? Brutamontes, é um animal bravo. E você for comparar com um cavalo, com uma anta, teoricamente, seria muito mais fácil domesticar uma anta e um cavalo do que um exatamente. búfalo, né? Eles disseram, se eu não me engano, que a anta é um animal muito arisco e o cavalo, por conta que ele andava pelas matas, claro, eles têm que acompanhar machuca, né? os militares e eles pegavam muitas doenças, eu não me lembro agora o termo, que dava muita coceira, irritava o casco dos cavalos e por isso que eles chegaram até o búfalo, que de primeira deu uma assustada, eu confesso que eu dei uma assustada, depois eu fui entendendo mais ou menos a funcionalidade. Muito bom. Então, depois que a gente fez o passeio de barco, a gente foi diretamente, né, para o primeiro batalhão de infantaria da selva. Eu quero saber se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Quando a gente chegou, cama personalizada, toalha personalizada e aquela geladeira abastecida de guloseimas. Vocês também se viram no reality show? Eu me senti um grande atleta, assim, com tudo pronto pra gente, tudo sorteado, a gente já tinha o local pra da nossa cama, tudo abotoado ali, né, sabe, na toalha, tudo personalizado, assim, pra gente. Então foi um cuidado, assim, de antemão que eles tiveram, né, de saber as nossas necessidades e sempre suprindo essas necessidades, né, abasteciam a geladeira sempre. E uma vez eu cheguei um pouco mais cedo, né, e, pô, eu vi, tipo, um cabo lá, né, limpando e tudo mais, sabe? Então tem um trabalho muito anterior. Enquanto a gente está lá aprendendo, se divertindo, né, o pessoal tá lá cuidando justamente dessa questão, né? Então, daí eu peguei justamente esse momento dele limpando, assim, arrumando tudo mais. O cara, não, vai, pega isso aqui, não sei o quê, arruma direitinho aqui, limpa isso aqui. Então tem todo um trabalho a nosso favor, sabe? Pra gente poder chegar lá como se estivesse com tudo limpo, sabe? Então foi um cuidado muito cuidadoso, um cuidado, assim, muito forte que eles tiveram pra gente. Então foi uma coisa muito legal, assim, que eu achei por parte deles. E o mais bacana é que eles prezam muito pela simplicidade, né? Tanto que o Coronel Ulisses mesmo falou lá pra gente, pessoal, não é hotel 5 estrelas, nem 3 estrelas. Aqui no Exército vocês não vão encontrar isso aqui. Aí, cara, quando eu ouvindo o que ele falou, aí eu fui entrando lá no quarto, eu olhei tudo arrumadinho, cara, pra exército, pros militares, isso aqui é 5 estrelas, cara. Isso aqui é 5 estrelas, não tem como. Não, e pra Nosso gente nome grafado na pra toalha. gente ter a cortina pra banhar. Tudo bem, o banheiro era um pouco abafado, mas, pô, eles colocaram um chuveiro elétrico, a cortina que o Jadson comentou agora, que pra eles é luxo, porque eles só usam um chuveiro normal, gelado. Sim, banho frio. Os caras acordam 4, 5 horas da manhã. Todo mundo se vê pelado e tudo mais. E, nossa, a gente foi super bem recebido lá. E a questão da geladeira, nossa, toda hora realmente estavam abastecendo. Era muito bom para que todo mundo ficasse unido lá, né? Porque às vezes estava até faltando um pouquinho de comida, um pouquinho de água, um se ajudava. E eu percebi muito isso durante toda a viagem. As pessoas estavam bem próximas, assim. E o fato de muitas terem ido, tudo bem, para trabalhar, mas a gente conheceu muita gente, não só o pessoal lá do Exército, que, poxa, cada momento eles nos explicavam isso e aquilo, a gente ia conhecendo cada coisa, mas a união de cada faculdade, acho que fez a diferença para que a gente pudesse aprender mais e mais durante o processo. Com certeza. Com certeza. E essa parte da recepção, assim, pra mim, né? Ela foi positiva desde Brasília já.
Porque logo em Brasília, eu não sei se vocês lembram, mas a gente já ganhou uma camisa em Brasília, né? Pra fazer a Sim. foto oficial. Aham, sim. 2 camisetas que a gente fazia. As os fotos passeios. oficiais, hein? Sim, várias fotos oficiais. Vários gritos de selva, né? Mas ali, primeira vez quando eu já peguei, assim, 2 camisetas com meu nome lá, inclusive o Tenente Adriano, né? Que Sim. acompanhou a gente. Ele me chamou no canto, assim, porque eu tinha colocado meu nome como Pedro Costa, e ele veio, assim, pedindo desculpa, porque tava Pedro Henrique, e que tipo, é meu nome também. Eu falei, não, a preocupação, né, que o Exército teve em receber a gente, devia ali me chamar no canto, falar disso. Então, desde Brasília, a gente chegou em Manaus, como os meninos já falaram, geladeira cheia de refrigerante, chocolate, tá melhor do que minha casa. Toalha bordada com nome, o chuveiro elétrico muito bom, apesar de que eu não usei a chave de aquecimento, porque ela era Calor, muito né? quente, eu tô Muito indo abafado. desligado todo dia, mas eles tiveram essa preocupação. Sim, sim. E assim, a recepção foi sensacional, igual foi dito, para um exército brasileiro. Acima da média, eu me senti um jornalista formado já, um correspondente, alguma coisa do tipo, porque o nível de tratamento foi de alto padrão, né? Os detalhes foram pensados nos mínimos. Muitos detalhes. Mínimos detalhes mesmo. Mínimos Então, detalhes. já no segundo dia, nós fomos ao Colégio Militar. Eles falaram muito sobre a questão do ensino à distância. O que vocês puderam observar nesse momento lá dessa visita? Olha, a gente até fez uma matéria para a agência de notícias Uniceub, em que a gente tratou desse tema. E eles, se eu não me engano, eles são... o Colégio Militar de Manaus é o único do Brasil que propõe esse ensino à distância para os ribeirinhos, né? Para as pessoas que não têm muito acesso às tecnologias que a gente, hoje em dia, estão cada vez mais sendo desenvolvidas, né? E é muito interessante porque eles explicaram detalhadamente, novamente, eles detalhadamente explicaram como é que é o processo deles enviarem o material, aí, sei lá, eles têm que colocar tal endereço para chegar em tal comunidade indígena, aí eles arrumam uma estruturazinha para eles, ou seja, eles realmente se preocupam com o brasileiro, quem está aqui no nosso território. Tem uma atenção especial, e quem foi na viagem percebeu o quanto que eles têm um amor por isso. E não é demagogia falar isso, porque realmente deu para perceber o quanto, essa questão até do Pedro falando da camisa, um detalhe que tipo, o nome dele ali, pediu desculpa, poxa, não estava programado que a gente fizesse isso. Essa disciplina foi uma das coisas que lá atrás, quando eu tinha 17, 18 anos, era uma das coisas que me motivava a querer até servir o exército. E quando eu fui essa viagem, eu percebi que realmente eu deveria ter tido essa experiência, que eu acho que seria super válido, porque aí isso vai pelo tratamento, pela logística que eles faziam com que a gente fosse para lugares que a gente nem esperava, por exemplo, o mercado municipal de lá, nem estava programado para a gente ir. Falaram, pessoal, tal horário a gente vai sair. Às vezes, dava 5 minutinhos depois a gente já estava saindo já. O cuidado deles era realmente diferenciado. Pois é, um dos grandes destaques dessa ida nossa ao Colégio Militar foi esse ensino à distância, né, que tem justamente para os filhos dos militares que se concentram principalmente ali nas regiões de fronteiras, né, no norte e centro-oeste. Então foi justamente não só por atender esse público, né, os filhos dos militares onde não tem uma escola militar, né, mas também eles oferecem esse estudo para os filhos de militares que estão no exterior, né, justamente para não perder a qualidade do ensino, né? Justamente pensando nos filhos dos militares, para eles não perderem conteúdo e tudo mais, para eles continuarem estudando e tudo mais. E você vê a questão do cuidado que os pais têm, né, tem essa questão de justamente esse Avaliar, cuidado, né? avaliar esse cuidado justamente para fazer com que o filho estude realmente, e tem toda uma equipe por trás que cuida da pedagogia, dos conteúdos em si, do envio, né, e do recebimento dos materiais, das provas. Então foi um dos grandes destaques mesmo que a gente pôde encontrar nessa ida nossa ao Colégio Militar, que eu achei. E o Coronel Ulisses, que também estava com a gente, né? Ele contou a experiência própria dele, né? Que ele passou 1 ano em missões no Equador, né? Haiti, e o filho dele estudou
pelo método de ensino à distância do colégio militar, porque ele estudava lá, era espanhol e inglês, e para ele não perder o contato com o Brasil e nem perder tempo, né, perder um ano dos ensinos brasileiros mesmo, para não perder o contato com o país e continuar também avançando nos estudos pelo Brasil, ele fez lá um ano pelo colégio militar, então ele conseguiu dar essa continuidade nos estudos dele aqui, né? E a gente viu também, foi aí que surgiu o nosso interesse com a Amazônia Conectada também, né? Que posteriormente a gente deve falar mais, que a gente meio que começou lá a indagar toda hora sobre a questão da Amazônia Conectada, porque a expansão desse projeto leva internet, né? Para regiões do interior do estado do Amazonas e vai melhorar ainda mais, né? O alcance do ensino militar, né? Basicamente. Você tocou no assunto do Amazônia Conectada, foi um projeto que realmente chamou muita atenção, porque é baseado em cabos de fibra ótica, né? No Rio. Quando ele comentou, eu falei, não, é sério, isso é verdade? Meio absurdo. E depois ele falou que teve apenas 2 problemas, né? Parece que um navio, enfim, ficou parado devido à âncora. E eu fiquei pensando na estrutura e na logística. Esse programa ele já foi iniciado, ele ainda está em planejamento? O que vocês têm a falar desse projeto? Acho que ele já foi iniciado, né? Eles até comentaram, mostraram fotos lá pra gente em slides. Tá bem avançado. Eles comentaram, acho que também a respeito do CISFRON, não lembro direito agora a sigla, que faz monitoramento nas fronteiras via satélite. E esses 2 projetos eles estão bem no início, assim. Eles se orgulharam muito em falar a respeito desses projetos, porque eles vão auxiliar muito. Essa questão tecnológica estava sempre presente nas palestras e tudo, mas são projetos que estão no início ainda. Sim. E você vê que são etapas, né? Porque não é uma coisa que se faz do dia para a noite, né? Com certeza. Tem recursos, tem parcerias, então é uma coisa que demanda tempo, demanda investimentos, recursos, mas a ideia por trás é muito legal. E, sabe, aí gera muita expectativa sobre o que vai ser isso no futuro, né? O que isso vai justamente prover para as comunidades que, justamente, se não fosse por isso, não teriam acesso à internet, né? E estavam até comentando que o serviço à internet é muito caro. Verdade. Então, com um serviço desse, que eles pensaram justamente numa possibilidade que se enquadra nas condições da Amazônia mesmo, né? Através dos rios e tudo mais. Então, toda essa estrutura, essa envergadura que eles pensam, então é uma coisa muito legal que, justamente pensando nessas comunidades que, se não fosse por isso, não teriam acesso à internet. Então, é uma questão até de estratégia, né? Como você falou dos filhos dos militares, que teriam mais condições de estudar em qualquer lugar, no momento que eles estivessem ali. Então, é uma coisa muito legal, mas é uma coisa que não se sabe definitivamente quando vai ser totalmente ampliado, totalmente instaurado, mas a ideia por trás e a vontade que se tem para fornecer internet por esse meio é que justamente encoraja as pessoas, sabe? E que gera muita expectativa do que pode ser isso no futuro, né? Que isso pode se representar para a região amazônica, né? Pode gerar muito desenvolvimento, né, para essas comunidades. Então, é uma coisa assim que eu enxergo com muito bons olhos, assim. Então, uma hora que a Amazônia fique realmente conectada, né? Exatamente. A gente vê que o potencial é grande e enxerga mais uma vez a questão da logística e do planejamento do Exército, porque assim, a gente sabe que está começando, a gente já vê os benefícios desse início, que são extremamente positivos, mas eles já sabem, por exemplo, quantas etapas vão ser, quantas pessoas eles vão alcançar, o que vai melhorar com isso. Então, assim, a questão de indefinição da data de conclusão é mais por questões, né, financeiras ou outra coisa que não seja culpa do Exército, porque, igual eu falei, já sabem até quantas etapas vão ser, quais são quantos municípios, que eu não lembro agora de cabeça, o tanto de pessoas que vão ser beneficiadas com o projeto, mas aí também você enxerga o planejamento, né, a logística do Exército, mas eu fiquei feliz de ver que eles não estão sozinhos nessa, né, assim, a ideia foi do Exército, mas ele citou inúmeros parceiros, né, já estão juntos com o Exército, o Ministério da Defesa, o Ministério Público, a Eletrobras, são inúmeros empresas e instituições que estão aí junto com o Exército para conectar a Amazônia. Isso aí eu achei legal, porque a gente vê que tem gente aderindo à ideia, ajudando o Exército a concretizar o projeto. Muito bom.
Já no terceiro dia, eu acredito que foi o melhor dia para todos. Com certeza. Eu acredito que Sim. é A unanimidade. gente foi pro SIGS, né? Exatamente. Uau. No caso, primeiro foram as atividades no SIGS, né? Centro de Instrução de Guerra. Aham. E em seguida nós fomos para o Centro de Instrução Pedro Teixeira, que foi a parte de atirar, né? Oh. Eu quero que cada um de vocês especifique esse momento. Lembrando que eu conversei com o Tenente Adriano, ele falou que as mulheres se saíram bem melhor do que os É homens. mesmo? Eu quero que vocês expliquem isso também. Não, pô- Ele disse que a Gabi foi a melhor de todas. Ah, é. Acertou todos, né? Acertou legal. todos os tiros. Assim, eu representei aí os homens, acertei os 6 Os seis. também. Um Oh. bem no meio, inclusive. Foi um no meio, 2 na costela, um no peito e um na barriga. Então, acho que assim, eu representei a galera aí. Se fosse numa guerra, eu iria representar também, iria derrubar o inimigo, assim. Eu acho não que também. mataria os 6, mas eu tinha acertado pelo menos em todas as 6. E eu já tinha tido essa experiência de atirar antes, né? E assim, é mais uma coisa de família mesmo, né? Nunca assim, com acompanhamento profissional, né? Com uma arma tão boa, eu já tinha tirado espingarda, por exemplo, você leva um murro aqui no ombro. Quando você atira, o tranco é muito grande. E o recuo da nova arma do exército, aquele novo fuzil, é quase zero, se você for E é comparar produzido com... no Brasil mesmo. Todo, é Uhum, 100% nacional. brasileiro, nacional. Inclusive até os coronéis que estavam com a gente, os tenentes, todos os militares tiveram oportunidade, quiseram atirar também, porque era um armamento novo, de alta tecnologia nacional. Então todos eles quiseram atirar. E foi nesse dia também que a gente conheceu a utilidade dos búfalos para exércitos, Sim. né? E a gente também teve a parte legal de conhecer a questão da alimentação, né? E das Sim. bebidas locais, né? A gente bebeu todos os tipos de sucos, todas as frutas, quem quis experimentou de tudo. Sim. E aquele Tapuru, hein? Tapuru, era esse o nome que eu queria lembrar. Boa, tá por Você- Então, cada lugar chama um lugar diferente. Eu comentei com meu pai, falou que era Coró, falei com a minha tia, falou que era Sorondongo. Então, cada lugar eles chamam Lá eles uma chamam maneira de diferente. Babalu da Amazônia, né? Isso eu não ouvi, não. O rumor que eu ouvi, assim, de quem já tinha comido, era que tinha gosto de coco. Sim. E assim, eu posso dizer que tem gosto de coco mesmo. Eu tive a gastura de hora que você coloca na mão, ele faz assim, fica mexendo, né? Mas você põe na boca, come. Pra mim foi gosto de coco mesmo. Teve a cerveja também, né? Cerveja da Amazônia, eu experimentei. Até o batedor lá é um galho assim, né? Tudo bem natural. Assim, não tem muito gosto de cerveja não, mas... É, não tinha nada de cerveja. Só o nome, né? Só do trigo mesmo. Boa. Não, pois é, você falou da instrução que a gente teve, né, pra tirar com uma arma de verdade. E eles ressaltaram o fato de, por exemplo, um soldado de verdade, militar, levaria 5 dias para poder pegar na arma. Exatamente. Né? Fizemos a atividade em 20 minutos. Em 20 minutos, a gente aprendendo como é que travava, como é que pegava numa arma, entendeu? Sim. Então, e até nesse momento, assim, eu nem sabia que a gente iria atirar depois, sabe? E me surpreendeu mais ainda por ser uma arma de verdade, então aumentou a responsabilidade, né? Mas a gente viu todo o cuidado, todo o preparo que eles têm justamente pra fazer com que a gente manuseie direitinho a arma. E, pô, foi muito legal porque foi a primeira vez que eu atirei mesmo, que eu tive essa experiência. E, sabe, a questão da mira e tudo mais, que eu tava fechando com o olho errado, aí até que eu acertei o olho certo mesmo, daí eu consegui, eu conseguia ver o vizinho que estava falando, daí... Então foi muito legal, assim, foi um privilégio, mais um outro privilégio que a gente teve, por justamente coisas envolvendo, né, a Inesperadas. inesperadas, porque não estava esperando de forma alguma. Porque muitas vezes porque um pouco da programação mudava, né? Então eu era surpreendido a cada momento. Então eu não esperava nada, eu só era surpreendido. E esse dia que foi o melhor não estava previsto, né? Chegou a ser cancelado, depois teve uma reviravolta e resolveram fazer de novo. E teve a questão também que também pra mim, assim, pessoalmente, foi um momento muito emocionante, que foi a questão da trilha, apesar de ter sido bem pouco, né? Foi assim, rápido. Deu uma foi muito voltinha, rápido. assim. A gente fez um... A gente deu uma Só volta. pra mostrar que o búfalo não se assusta, né? Quem se assustava era a gente com os tiros, né? E ninguém tava esperando. Eu, assim, não vi. Eu era uma das primeiras pessoas da trilha, que tava uma filhinha indiana mesmo, na floresta, né? Aham.
E eu não vi que tinha um cara com Uma arma arma atirando na no chão, frente. né? E aí ele ia disparando na frente pra espantar qualquer bicho perigoso, alguma ameaça que tivesse em volta, né? Uhum. E o primeiro tiro foi, tipo, melhor, assim, porque não era um, era vários, né? Sim. Ele tragava Rajada, mesmo, aham. Deu deu aquele aquele pulo pulo. da galera. Deu aquele pulo. E eu, se eu tivesse assustado, eu ia ter pagado um mico histórico, porque eu tava fazendo vídeo selfie, assim, tipo, posso dizer que eu tô Pode dizer que, tipo, fazendo trilha na floresta amazônica. No primeiro tiro eu tava fazendo vídeo desse. Se eu tivesse assustado, nem sei o que ia sair nesse vídeo, mas eu não assustei, não. Bom que não era uma live, né? Era um vídeo que você podia salvar e depois Sim, podia apagar, né? O engraçado é que eu, no sítio dos meus pais, tem um coquinho que dentro também tem tapuru. Meu pai até foi me contar, eu não sabia, nem sabia que tinha lá. Aí eu fui relembrar, cara, você falou essa questão de ter um nojo, aquela questão de ver, porque ele fica mexendo, né? Parece uma minhoquinha, fica pra lá e pra cá. Eu comi, depois de lá na Amazônia ter comido uns 5, porque depois do primeiro eu gostei tanto do gosto, que eu só peguei olhando assim, nem olhando. Eu peguei e fui comendo já. E a questão dos tiros lá, que eles permitiram que a gente, em pouco tempo de ensinamento, já pudesse fazer essa prática. O fato de eu, na infância, ter usado estilingue demais, em festas juninas, acho que a maioria aqui já atirou naquelas barraquinhas lá, nossa, eu sou viciado. E acertei 5 de 6. Não fui tão bem quanto as mulheres, mas acho que deu pra se superar, né? acho que deu pra chegar um pouquinho perto. Nossa, e a experiência de você ter aquela calma, de segurar firme, porque você falou a questão E a do responsabilidade tranco. também, né? Sim. Porque a Com gente certeza. ficava nem 1 metro de distância, né? entre Eram uma 10 outra postos, pessoa. né, que eles separaram para cada militar ficar junto da gente, auxiliando, Lembrando, né, que tinha, Pra- no caso, um militar do lado, Sim. toda a segurança. Uhum. com o Fone de fone, ouvido, com óculos e tudo óculos. mais. O Não, foi óculos eu não sensacional. usei porque Não. senão eu não enxergava o alvo, né? Só se eu botasse por cima. Mas assim, eles tiveram todo o cuidado. Quem atirava era obrigado a deixar o local e voltar lá para a parte principal de onde a gente estava. Não podia tirar foto e tudo mais. Sim, as fotos ficaram por conta deles, né? Sim. Dos militares, eles tiveram todo o cuidado, assim, foi minuciosos para não ter nenhum tipo de acidente. Engraçado que alguns não usavam fone. Sério, não sei Alguns- como aguentavam. Alguns não usavam, porque realmente pra gente Fazia que foi muito o barulho. primeiro contato, era muito alto o barulho. Sim. Não, imagina Era um muito negócio alto, assim, estrondoso. no pé do ouvido da gente, receber uma rajada dessa... E do dava nosso um eco, ouvido. né? Aham, Dava um exatamente. eco, porque era um local aberto, que tinha um morro pequenininho assim, mas era bem aberto, dava um eco muito alto. Sim. E no último dia, né, para encerrar as nossas atividades, nós fomos no Comando Militar da Amazônia, inclusive numa área restrita. Nós tivemos que desligar os equipamentos. O que vocês puderam ver naquele setor, naquela área? Olha, aquela área é uma área realmente especial, como você mencionou agora. Eu me senti no FBI quando a gente entrou, Cenário difícil. Com certeza. Ali que você vê, claro que a cada oportunidade a gente foi se espantando, vendo como é interessante, como é importante realmente o trabalho deles em cada etapa e tal. Mas a logística de eles terem contato com outras instalações, de aquilo ali não ser só um painelzinho ali, de ter vários funcionários, funcionários mesmo, não militares, assim, funcionários preocupados com as fronteiras, com os ribeirinhos, que tem vários postos militares próximos às comunidades ribeirinhas. Eles se preocupam em ter essa proximidade, esse cuidado. E essa questão de você estar sempre conectado, acho que foi o que mais me cativou diante de toda a explicação que eles fizeram lá pra gente. Foi muito interessante, né, ver o local onde ocorre, assim, onde se tomam as decisões, assim, mais importantes ali na região norte, né? Tudo acontece lá. Tudo acontece lá, é decidido lá. Então, assim, sabe, toda a questão de não poder tirar foto, assim, você entende porque, sabe, decisões sérias que mexem com vidas, com recursos, então... Foi uma experiência, assim, sabe, que você nunca mais vai ter na vida e tudo mais. Então, muitas coisas que eles fazem também, você vê justamente as operações assim, em tempo real, onde é que eles estão, aí você vê todo o sistema que eles usam no satélite, né, o mapeamento e tudo mais. Então foi uma coisa, assim, muito bonita de se ver, né, todo esse trabalho de inteligência que eles têm, que desenvolve com outras agências também, né, para justamente
em prol da defesa nacional, né? Então foi muito legal esse dia. A gente ficou ouvindo assim durante toda a expedição, né, que a importância da logística, do planejamento, e a gente viu de onde que sai, né, as decisões ali. Então foi interessante por isso, que a gente sabe que a gente seguiu ali todos aqueles procedimentos, né, a gente viu de onde que sai, como é feito mais ou menos, todo o monitoramento até que o Jaderson falou, ele sabe exatamente onde tem cada batalhão ali, o que tem, o que está faltando para aquele batalhão de fronteira, ou então onde eles estão passando, assim, eu fiquei impressionado com a tecnologia que eles usaram lá. Até para passar pela porta lá tinha que ter identificação Biométrica. biométrica. Muito bom. E aí, cara, Muito bom. Uma coisa que também chamou minha atenção para finalizar a nossa entrevista foi a questão da formação de homens num projeto que era para que eles ficassem meses na selva. No caso, eu acredito que são um pouco mais de 600 militares que passaram por esse teste, né, por essa prova. tal curso, né? No caso, por esse curso, inclusive não apenas do Brasil, mas do exterior também. E o que vocês acharam dessa etapa? Porque foi uma coisa que chamou bastante a atenção do grupo. Tem uns instrutores, né, que por essa questão de horas que eles ficam, né, cada instrutor parece que fica 1000 horas, assim, ao todo, horas acumuladas, né. Foi uma coisa que chamou a atenção da gente porque, sabe, imagina, a gente até entrevistou o Major Heck, né, que é um militar que ele acumulou 6.000 horas em 9 minutos, né, acumuladas, né, não direto assim, mas imagine, quase um ano inteiro dentro da selva, né, então você vê justamente que ele com as tropas dele tem todo esse treinamento, né, para conhecer como é que se sobrevive na selva, como é que pega um alimento e como é que se extrai tudo o que se tem dele. A gente até nesse terceiro dia a gente foi ensinado que para determinada fruta você tem que fazer tal coisa. Sim. Então justamente todo esse trabalho que eles têm, né, de sobrevivência e tudo mais. As plantas medicinais, né? Até as frutas, né, que você às vezes não conhece, mas tem todo um procedimento padrão que você tem que ferver e tudo mais para tirar todas as características, saber se você tem que cozinhar ou não, né? Se você já pode pegar ali do cacho e comer, se você precisa de um cozimento, ou se é venenosa, porque são muitas, igual ele falou que, se eu não me engano, são 200.000 espécies, né, de frutas e vegetais, é uma coisa desse tipo. E ele falou que praticamente todos você pode encontrar na Amazônia, então você está sujeito a encontrar todo tipo de fruta e vegetal ali, né? Tanto saudável como venenosa, né? E assim, aproveitando como já está encerrando, né? Eu queria lembrar também de que a gente foi no zoológico, né? Sim. Um zoológico militar, não é um zoológico comum, né? E ali os animais, eles não estão presos igual a um zoológico comum, porque eles não têm mais condições, né, de voltar para a natureza, igual tem uma onça cega, né, por exemplo. Então eles cuidam de animais, deram uma casa, um lar, a um animal que não tem mais condições de sobreviver na selva, que se eles soltassem ele na selva, ele seria uma presa fácil e não sobreviveria, né, muito tempo. E a parte cultural também. Igual o Pedro já citou, que a gente foi no mercado municipal, a gente teve a oportunidade de comprar umas lembrancinhas para os familiares, né? Para dizer que lembrou daquele ente querido, né? No estado. E a gente também comeu muita coisa também lá, típica do estado também. O açaí. A gente provou que é um açaí de verdade, né? Que é bem açaí diferente. Sem xarope. Que é muito mais é. aguado, né? Não é tão doce como a gente costuma Sim. tomar aqui. Legítimo. Tem que colocar muito açúcar, tem que colocar muito leite condensado, senão o negócio vai ficar mal. E também... O Teatro Amazonas também, né? Isso que eu ia falar agora. Que lugar espetacular. É assim, um luxo. Sim. Assim, é coisa de... Você pensa nem tá no Brasil, assim, porque é uma coisa assim, tem um estilo europeu, assim, é a arte, né? É aquela coisa antiga, né? Muito alta, assim, aquela questão dos camarotes, né? Você se sentia, assim, por exemplo, um barão da época, né? Ia óperas, ia ver teatro, aí nos intervalos tinha aquele salão nobre lá, que eles disseram que eles iam lá, ficavam dançando, bebiam. E engraçado que os músicos não tinham contato, né, com o pessoal do baile lá. Ficavam lá em cima, né? Ficavam lá em cima, porque eles Nem não dava poderiam, pra ver ele, não poderiam inclusive, né? se misturar com a realeza, né? Então eu fiquei imaginando como seria, tipo, todo o luxo, né, da época do ápice do teatro. Foi uma experiência bem legal também conhecer o teatro, né? Bem
interessante é que os coronéis da época, as pessoas importantes, elas iam... o guia demonstrou pra gente lá que no canto, nos camarotes, iam só pra aparecer, só pra serem vistas. Isso que é o mais engraçado. Elas não iam pra curtir o espetáculo, pra se sentirem interessadas por tal peça. Não, aquilo ali era um palco aquilo ali era o palco dos coronéis, das pessoas mais importantes lá. E o mais interessante é que aquele teatro é da época colonial. Ou seja, a gente pôde estar presente. Claro que tiveram reformas e tal, mas essa questão da gente estar num local histórico foi muito pesado, assim, para mim, particularmente, porque ali já se passaram várias gerações, acontecimentos, por exemplo, se eu não me engano, o Sinatra, ou foi outro músico que tocou lá? Acho que foi o Sinatra. Foi o Sinatra? Luciano Pavarotti também. Luciano Pavarotti, esse na verdade. Luciano Pavarotti tocou lá, mas... Para algumas pessoas, né? Que para algumas pessoas não estava previsto. 5 pessoas. Não estava nem previsto para ele tocar. Foi lá Imagina a acústica, né? Um show dele, um espetáculo dele naquele ambiente, assim, sabe? Aquela acústica maravilhosa. Pena que a gente não pôde assistir uma ópera, né? Uma peça de teatro qualquer, porque seria muito legal. Eu me senti muito chique lá. Um dos alunos falou que um papagaio roubou a cena lá no zoológico. O que aconteceu? Ah, não, pois é. Ele falava selva, né? Ele repetia selva. É porque o grito de guerra, Sim, o grito né? de guerra. eu ouvi. Era selva, justamente. E o mais engraçado também é que ele imitava até a risada, né? A gargalhada, na verdade. Ele imitava selva, daí ele começava a gargalhar, assim, e, tipo, foi uma... Você tem esse vídeo? Tenho esse vídeo, A sim. gente vai jogar aqui também, então. Beleza. Uma das grandes atrações daquele zoológico. A gente ficou quase uns 5 minutos Sim. falando selva com esse Tanto que a nome. instrutora tava lá Rindo sei lá, nas cobras, nas onças, que a gente tava lá no papagaio. Foi o momento que a gente mais se dispersou. É. Todo mundo voltou a ser criança. Exatamente. Pô, papagaio, selva. Porque, por ser o zoológico militar, né? E pelo grito, assim, ser o selva, então você entende que o papagaio só falaria selva, né? Então, foi muito bom. Muito bom, então, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e tenho certeza que todos nós vamos levar essa experiência aí pro resto da vida. Como a Carla falou, né? Legado. Com certeza, eu agradeço pela oportunidade de justamente falar o que a gente experimentou, né? E encorajo os novos estudantes aí de jornalismo que estão para se formar ainda, de participar desse programa, que é uma coisa muito legal, que é uma oportunidade única para a vida de qualquer estudante de comunicação, né, social. Então, eu agradeço o espaço aqui que a gente por a gente ter sido recebido aqui tão gentilmente. Então, é isso aí. Viva o programa aí do Exército aí. Não, com certeza. Randon, Sim. o projeto referente aos correspondentes de guerra, né? Assuntos militares. Então, o pessoal tem muito projeto aí pela frente. Sim. Muito bom. Obrigado pela sua companhia. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa.